capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aquele homem o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Amém. Antes de eu ministrar, eu gostaria que você olhasse para pelo menos 2 pessoas e dissesse para elas: é tempo de fazer a diferença. Quem crê no que falou, quem crê no que ouviu, quem crê no que está falando, no que está ouvindo, pode dar um glória, porque você vai fazer a diferença. É você quem foi marcado por Deus para fazer a diferença. Eu sei que não é novidade eu dizer que a maioria das pessoas, elas vivem uma vida mediana, vive uma vida na média, a maioria. E isso se deve, e você se encontra em todas as esferas por onde você procurar. Eu sei que você já está convicto de que poucas pessoas fazem de fato a diferença. Quem dera que fosse uma grande maioria que faz a diferença, mas infelizmente não é uma maioria. É uma minoria que de fato é diferente naquilo que faz, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, seja na vida conjugal, seja nos estudos. Você vai perceber que a maioria dos estudantes, eles têm a nota mediana. Você vai perceber que nos esportes a maioria dos jogadores também são medianos. Não é à toa que quando um aparece, ele traz um drible diferente, 2, 3 coisas diferentes, eles acabam se destacando. Você vai perceber que até a vida espiritual de muitos crentes ainda é mediana. São poucos que de fato têm uma vida de comunhão com Deus. Não simplesmente o que eu falo que manifesta no externo, nas roupas, no andar. Não, além disso, são poucos que têm a mente de Cristo. São poucos que carregam os sentimentos de Cristo, de maneira que sente o que Deus sente, que tem dificuldade de odiar as pessoas, ou melhor, impossibilidade de odiar, que tem facilidade de amar, de estender a mão para quem ajuda, que tem o desejo de se gastar pela causa do Evangelho, que tem o desejo de se entregar para algo relevante que faça a diferença. São poucos que vêm à igreja e conseguem entregar um culto a Deus diferenciado, porque muitos nem um culto conseguem entregar. Seu culto é tomado por devaneios, distrações mentais. Seu culto é tomado por tantas circunstâncias que mal consegue cultuar o tempo inteiro. Está conectado ao relógio, preocupado com as programações da manhã, quando o dia de hoje ainda nem terminou.
Então são muitas pessoas que vivem uma vida mediana, mas em meio a esse universo de tantas pessoas que vivem uma vida mediana, sempre existiram e sempre existirão aqueles que estão dispostos a fazerem a diferença. Aleluia. Sempre existiram em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as culturas, pessoas que fizeram a diferença, pessoas que pagaram preço para fazer a diferença, pessoas que buscaram em Deus para fazer a diferença. É só você lembrar que os jovens da Babilônia, eles eram comuns, mas havia na Babilônia pelo menos 4 que não tinha nada de comum. Eram 4 jovens extremamente diferentes dos outros. Quem eram eles? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram diferentes, eles eram uma minoria, e sempre foi a minoria que fez a diferença. Nem sempre essas pessoas que fazem a diferença têm fama, porque existem pessoas que têm fama, mas não são relevantes. Existem pessoas que têm fama, mas não fazem a diferença. Às vezes você sai de casa para ouvir um músico famoso e você volta decepcionado, e você volta assustado dizendo: é só fama. Às vezes você sai de casa para ouvir um pregador famoso e você volta dizendo: foi só fama, porque eu procurei uma mensagem, não tinha, eu procurei um conteúdo e não tinha. Às vezes você vai numa igreja famosa e você descobre que é só fama. É semelhante às falas de Jesus para as igrejas que estavam na Ásia. Para uma igreja Jesus disse: tens fama de quem está vivo, mas vocês estão mortos. Existem pessoas que têm poder aquisitivo, mas são pessoas irrelevantes, que não fazem a diferença com todo o dinheiro que tem. Tem muito dinheiro e são anônimos. Enquanto eu falo isso, eu me lembro de um senhor que me procurou quando eu pregava em Belém do Pará, em um culto à tarde. E ele me disse: pastor, eu estou com cerca de 3 milhões guardado, e eu não sei o que fazer. Era muito dinheiro parado, e pessoas com menos dinheiro que ele estavam fazendo a diferença, estavam sendo relevantes, estavam produzindo. Aquele homem com 3 milhões guardado não estava fazendo nada com aquele dinheiro. Às vezes as pessoas têm poder político, mas não fazem a diferença. Quantos políticos que você nem sabe o nome dele? Por que você não sabe? É porque ele não tem projetos para apresentar. Por que você não sabe? É porque eles são irrelevantes na função que eles exercem. Eles não criam, eles não modificam a vida das pessoas. E às vezes a única coisa que eles fazem é modificar a vida deles mesmos. Alguns têm influência, mas mesmo tendo influência, não conseguem usar essa influência para causar a diferença. E o texto que nós lemos, ele vem na contramão de tudo isso, porque esse texto está mostrando um moço que não tem nada disso. Está mostrando um moço que não é famoso, não é à toa que nem o nome dele aparece aqui. E quem disse que só os famosos fazem coisas relevantes, sendo que o homem mais inteligente do mundo contou uma história bem pequena? Às vezes você lê Eclesiastes e não percebe essa história, que havia uma cidade pequenininha com poucos homens, e de repente um grande rei, com um exército poderoso, ele decidiu invadir essa cidade. Está em Eclesiastes capítulo 9, verso 14 e 15. E diz o texto que esse homem sábio que tinha na cidade, um sábio pobre, anônimo, ninguém sabe o nome dele não é falado nas páginas da Bíblia, ninguém fala do endereço dele, aonde ele nasceu, mas diz que aquele homem pobre, ele saiu e impediu a guerra e livrou a cidade. Aqui nós temos um texto de um moço que aparece, ele não tem nome, ninguém sabe o nome dele, nem um apelido pelo menos ele tinha. Ele poderia ter tido um apelido, alguém poderia dizer: olha, o apelido dele é o Tiaguinho, o apelido dele é o Pinho, um apelido qualquer, mas ele não tinha nenhum apelido. Esse menino também não tinha poder aquisitivo. Não se fala dele ter dinheiro para emprestar para as pessoas, não se fala dele ter dinheiro para fazer grandes coisas com seu dinheiro. Esse menino também não tinha poder político, porque se ele fosse filho de um rei, se ele fosse um príncipe, logicamente que todos saberiam o nome dele, e alguns saberiam até o seu sobrenome. Alguns iriam lembrar até do ano que ele nasceu, porque geralmente quando nasce um príncipe, uma festa é feita. Quando há o casamento de um príncipe, é notícia que se espalha além das fronteiras de uma nação. Esse moço não tinha influência nem na equipe de Jesus. Ele não era um dos 12, ele não era um dos 70, ele também não era amigo de Jesus como era o Lázaro, que não era 12,
não era 1,70, não era pregador, não era cantor, mas ele era amigo de Jesus. Esse moço aqui nem amigo de Jesus era. Mas quando terminou o culto daquele dia, o único que se falava, acerca de quem falava, era do moço. Era do moço que ajudou Jesus, quando Jesus tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, para comerem, e não tinham o que dar para comer. De repente alguém descobriu que tinha um moço no meio da multidão. E esse moço que foi descoberto, diz que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quase ninguém tinha nada, mas ele tinha. É para você entender que não precisa ter muito para fazer a diferença. Não pense que você vai fazer a diferença quando tiver muito dinheiro. Não pense que vai fazer a diferença quando for famoso. Para com essa oração, dizer: Deus, quando eu casar, Deus, quando eu tiver um emprego, Deus, quando eu tiver isso, quando eu me formar, quando meus filhos crescerem, quando isso acontecer, quando eu me aposentar, eu tenho que trazer uma palavra de Deus para você hoje. Deus te chama para fazer a diferença agora. Deus te chama para fazer a diferença hoje. A voz de Deus está dizendo: o tempo chegou, eu quero te usar, você vai fazer a diferença. Deus te chama para expulsar demônios hoje. Deus te chama para levantar os caídos hoje. Deus te chama para causar um impacto hoje. Deus te chama para ser relevante hoje. Pastor, não tenho, você tem. E o que você tem é o suficiente nas mãos de Deus para fazer a diferença. Tem alguém me ouvindo aqui? Oh, glória! Aquele moço faz a diferença. Mas porque ele tinha 5 pães e 2 peixes, eu quero extrair algumas lições que eu aprendo com esse moço. E para fazer a diferença, você pode aplicar essas lições. Essas lições serão revolucionárias em todas as áreas da sua vida. Essas lições vão causar uma revolução impactante e extraordinária. Não só para você, mas para a sua família, para a sua casa. A primeira coisa que eu percebo é que esse moço, ele era prevenido, ele tinha reservas. Esse moço sabia que ele ia para o culto onde Jesus estava. E quando ele vai sair de casa, ele já pensa o seguinte: eu vou levar alguma coisa. Eu não sei o horário que o culto vai acabar. Eu vou levar alguma coisa. Eu não sei o que pode acontecer pelo caminho. Eu vou levar alguma coisa a mais. Eu vou levar minha reserva. É importante que você tenha reservas. É importante que você não viva só no limite. É importante que sempre que você vai fazer alguma coisa, você guarde, não pensando no dia ruim e nem pensando no dia mau, mas você pensando em ter a oportunidade de compartilhar o que você tem com alguém. Você pensando em ter a oportunidade de ser útil e relevante na vida de alguém. Esse moço guarda 5 pães e 2 peixes. Ele poderia ter comido tudo, mas não. Ele guarda. O segredo da reserva é muito poderoso. Você vai lembrar que José enriqueceu o Egito guardando as coisas, não gastando tudo que ele tinha. José começou a guardar, guardar. Quando chegou uma época que o mundo começou a enfrentar crises, aonde José estava tinha abundância, ele havia guardado. Vale a pena você lembrar que Deus sempre usa as reservas que nós temos, as reservas espirituais que você tem, as reservas emocionais que você tem, as boas lembranças, aquilo que você guardou dentro de você, que é importante, é poderoso. Lembra da mulher viúva? Aquela mulher já não tinha quase nada, mas ela lembrou que tinha uma pequena reserva de azeite. E por causa daquela reserva de azeite, Deus fez algo extraordinário na vida dela. Ela tinha guardado. Talvez quando tudo ia embora, ela dizia: esse azeite não, esse tem que ficar guardado, esse eu não vendo, esse eu não negocio, eu vou guardar esse. Ficou guardado. Você vai lembrar que da parábola que Jesus fala das 10 virgens, que ele está explicando exatamente sobre os dias que nós estamos vivendo hoje. Jesus começa a falar nos capítulos 22, 23, 24 e 25 do Evangelho escrito por Mateus acerca do jornal do dia do amanhã, não é nem do dia de hoje. Está tão atualizado aquilo que é o jornal de 2021. Jesus está falando de peste, Jesus está falando exatamente desse vírus que está na China hoje, do vírus Ebola. Jesus está falando do chikungunya, Jesus está falando de todas as doenças que
nós vivemos, de todas as guerras que enfrentamos, os terremotos, os rumores de guerras, as crises nos governos. Jesus está falando de tudo isso, e no meio de todo esse discurso ele fala sobre 10 virgens, e ele finaliza que só foram bem-sucedidas aquelas que tinham reservas, aquelas que não deu tudo que tinha, elas guardaram um pouquinho, elas prepararam, elas sabiam alguma coisa iria acontecer, e aconteceu. O noivo tardou, alguma coisa ia acontecer, aconteceu. Elas dormiram enquanto esperavam, alguma coisa ia acontecer, aconteceu. Faltou azeite para muita gente, mas ela ainda tinha reserva. Eu vim trazer uma palavra profética. Esta noite Deus vai te encher até as reservas. Eu preciso profetizar isso. O que Deus vai te dar é suficiente para encher você e encher mais alguém. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém recebendo? Eu vou melhorar isso. Você lembra de Moisés? Ele tinha tanta unção de Deus que um dia Deus tirou a unção que estava na vida dele, encheu 70 homens e ele ainda continuou cheio. Deus vai te usar. Quem tem glória maior que esse que abre a boca? Levante a mão e glória. Aleluia! Aquele moço sabia que tinha que ter uma reserva. Mas a segunda lição que eu aprendo daquele moço é que não basta só ter uma reserva. Você tem que ter uma habilidade que poucas pessoas têm. Qual é, pastor? A habilidade de compartilhar as coisas. Perceba que quando ele foi descoberto, ele não escondeu. Ele não disse: é meu, é meu, é meu. Cada um cuida de si, cada um que se vira, cada um dos seus problemas. Cada um cuida da sua vida, cada um toma conta da sua vida, cada um sabe onde dói o seu pé. Você com seus problemas para lá, eu com os meus problemas para cá. Jesus não tem o que dar de comer. O problema é dele, ele que se vira. Não é ele que trouxe o povo, o problema é dele. Aquele moço não tinha ideia que algumas pessoas ainda têm na igreja, que algumas pessoas ainda têm na sociedade, que acha que a missão de pregar o evangelho é só para os pastores, é só para os evangelistas. Algumas pessoas têm a ideia que elas não podem compartilhar aquilo que receberam. Algumas pessoas têm dificuldade de compartilhar o amor. Algumas pessoas têm dificuldade de compartilhar o perdão. Algumas pessoas têm dificuldade de compartilhar a paz. Algumas pessoas têm dificuldade de compartilhar uma oração. Perceba que na igreja, no culto, quando você ora por alguém que está ao seu lado, tem gente que curva a cabeça, se fecha, e às vezes não é timidez. Lógico que tem pessoas que são tímidas. Lógico que tem pessoas que têm dificuldade com o relacionamento e se sente presa, mas tem outras não, tem outras que têm dificuldade de compartilhar as coisas, dificuldade de dar para outrem as coisas. É uma frase que você já me ouviu falar várias vezes aqui: tudo aquilo que é bom multiplica quando é compartilhado. A paz multiplica quando compartilhada. A unção de Deus multiplica na sua vida se for compartilhada. E multiplica na vida de outras pessoas. O evangelho multiplica quando é compartilhado. As artes que você pratica, quando são compartilhadas, elas também multiplicam. Agora perceba que é um moço, é um jovem, geralmente. Não são os jovens quem têm a habilidade de compartilhar. Não são as crianças quem têm a habilidade de compartilhar. Tenta compartilhar alguma coisa com uma criança, você vai ver a dificuldade. Raro você vê alguma que consegue compartilhar. A maioria não consegue compartilhar as coisas. Compartilhar os seus brinquedos, compartilhar o doce, compartilhar a bala, são poucas. E esse moço tem facilidade de compartilhar. Ele não hesita quando ele é descoberto. No mínimo André chega e diz: olha, o meu mestre, ele está precisando desse lanchinho que você tem aí. Aquele moço falou: mas é o único que eu tenho, eu só tenho isso. E agora eu vou comer o quê? Ele precisa, então eu estou compartilhando. Ele está compartilhando as coisas. O desejo de Deus é que haja compartilhamento. Sabe por que Deus te encheu da unção? Não foi para você ficar falando em línguas na igreja, isso está errado. Deus te encheu da unção para você compartilhar essa unção com outras pessoas. Jesus te batizou com o Espírito Santo para você orar para que outros sejam batizados também. Está achando que Jesus te salvou só para você ir para o céu? Não, Ele te salvou para que você compartilhe isso com outras pessoas. Está achando que Deus te deu dons espirituais para você ficar sozinho desfrutando de tudo? Não, é para compartilhar. Tem que compartilhar. Mas nós estamos vivendo igual as pessoas que entram nas redes sociais e elas curtem as coisas, mas não compartilham.
compartilha. Elas vão lá e dão uma curtida. O culto é bom, ele curte, mas ele não traz ninguém para compartilhar o culto. A unção na vida, ele curte, ele ri, ele pula. Não é tempo de ficar curtindo, não é tempo de dar joinha, não é tempo de dizer é legal vir para a igreja, não é tempo de dizer é legal ser crente, não é tempo de dizer é bom ser cheio do Espírito. É tempo de dizer eu me tornei um canal de Deus e aquilo que eu recebo eu estou compartilhando. Oh glória! Tem gente que já levantou a mão para receber. Talvez você é um canal que está bloqueado, talvez você é um canal que está entupido, mas esta noite o canal vai ser desentupido e você vai compartilhar. Se você quer compartilhar, Deus vai te dar mais, Deus vai te dar mais, Deus vai te dar mais. Toque alguém e diga: se você compartilhar, Deus vai te dar mais, Deus vai te dar mais. Oh glória! Eu posso ouvir um aleluia de quem recebe isso. Eu posso ouvir pessoas adorando porque entenderam que o propósito de Deus é que haja o compartilhamento. Mas aquele moço não somente soube compartilhar, ele olhou para si, ele viu que ele tinha algumas coisas, e ele viu que Jesus não tinha nada naquele momento. Jesus não tinha pão, Jesus não tinha peixe, Jesus não tinha nem isca de peixe, Jesus não tinha nem como resolver o problema pela ótica humana. Não é à toa que quando os discípulos contavam, Jesus disse: vocês resolvem aí. Ou seja, eu não tenho como resolver. Não é a ignorância de Jesus. É lógico que ele testava os discípulos, mas Jesus tinha algo que aquele moço não tinha. O que é que Jesus tinha? Uma causa. E o que é que aquele moço tinha? Coisas. Ele tinha pães e peixes, ele tinha coisas. O que é que ele fez? Ele pegou as coisas dele e investiu na causa de Jesus. Isso aqui é poderoso. Quando você pega as coisas que você tem e investe na causa de Jesus. Quando você pega as roupas que você tem e investe na causa de Jesus, para ajudar alguém, para vir à igreja, para cultuar. Quando você pega as coisas que você tem, os materiais, investe na causa, porque a causa é maior do que as coisas. Mas as pessoas que estão deixando a causa por causa das coisas. As coisas te ocupam tanto que você não tem nenhuma causa. Tem gente que vive sem nenhuma causa. Tem gente que vive só para comer, beber e dormir. Só usa o cérebro reptiliano, guiado só por instintos. Se você pergunta para essas pessoas: o que você está fazendo para melhorar o Brasil? Nada. O que você está fazendo para melhorar a vida das outras pessoas? Nada. O que você está fazendo para melhorar o bairro que você mora? Nada. O que você está fazendo para melhorar as redes sociais? Nada. O que você está fazendo para melhorar? Nada. Não tem causa. Aquele moço não. Ele disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes, mas o Senhor tem uma causa que é muito grande. Esses 5 pães e 2 peixes para mim só dá para o meu lanchinho, mas se eu colocar na sua causa, eu sei que alguma coisa grande o Senhor vai fazer com isso. Ei, já está na hora de você abraçar uma causa, já está na hora de você chorar por uma causa, clamar por uma causa. Ah, vou melhorar. Dê a vida por uma causa, invista em um projeto, invista em algo grande. Não construa somente na esfera terrestre, não construa somente no seu intelecto, não construa somente na sua casa. Comece a construir algo que vá para a eternidade. Comece a investir em pessoas, comece a abraçar uma causa. Aquele problema que você descobriu é a causa que Deus diz: resolva, é com você mesmo. Invista. Eu tenho que liberar essa palavra. Lembra do que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busque a causa, busque o reino, busque algo maior. E ele diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você busca a causa, Deus vai trazer todas as coisas que você precisa. Enquanto você ama a causa, Deus está preparando tudo. Não vai te faltar nada. Ele é o Deus que dá vida abundante. Quem tem coragem de dar glória maior que este, que anda à mão direita, é a esquerda. Abre a boca e glorifica. Quem consegue adorar por 30 segundos? Quem consegue levantar a voz e glorificar? Tua família vai fazer diferença. Você vai fazer diferença na tua casa, no teu emprego,
Oh glória, uma causa. Mas eu finalizo agora. Aquele moço não só abraçou uma causa, esse moço fez a diferença. Primeiro, porque ele tinha uma reserva. Segundo, porque ele sabia compartilhar as coisas. E às vezes você não compartilha nada. Tem uma arte que você domina e você não ensina para ninguém. Isso é um problema. Que você vai lembrar que tem ciências que desapareceram por causa disso. Cientistas inteligentes que guardaram seus segredos e não compartilharam com as pessoas. Isso não pode acontecer. Aquele moço trocou as coisas que ele tinha pela causa que Jesus tinha naquele momento. Entregou na causa. Quarto lugar, aquele moço fez a diferença, porque essa aqui é uma das mais poderosas de tudo que eu estou pregando aqui. Se você guardar isso aqui já vai fazer a diferença. É que aquele moço decidiu resolver o problema que ele não criou. Isso é poderoso. Você resolver problemas que não criou. Você organizar coisas que não desorganizou. Você vai descobrir isso na sua casa, quem tem essa habilidade. Às vezes alguém deixa alguma coisa cair, você passa direto e nem pega, porque você está tão centrado em você, tão preso em você, que você não está pronto para ajudar ninguém a resolver os problemas. Eu me lembro que eu estava falando do nosso projeto da Cracolândia. Eu me disse, eu não estou nem aí com os drogados, ele que arrumaram os problemas dele. Eu falei, bom, mais uma pessoa que está focada só nos próprios problemas, que não vão fazer a diferença. Talvez é por isso que você nunca fez a diferença. Você já teve grandes oportunidades, e as oportunidades passam direto, porque você está focado em você. Perceba lá na empresa quem cresce. É exatamente aquele que foca em resolver os problemas que ele não criou, que não tem nada a ver com ele, mas ele está ali para resolver, ele está ali para fazer, ele está ali para solucionar. Essa habilidade sempre foi a habilidade dos maiores gênios da história. Os maiores gênios. Olha quantos problemas o Steve Jobs resolveu. Ele não criou aqueles problemas. Olha os problemas que o Bill Gates está resolvendo. Quantas árvores estão deixando de virar papel? Porque ele descobriu segredos. Ele criou a Microsoft. Ele não criou o problema da destruição das árvores. Isso não era o problema dele. Mas ele decidiu que é esse problema que ele vai resolver. Olha lá a empresa Tesla nos Estados Unidos, preocupada com os problemas da poluição, e está criando carros que não poluem, está trazendo ideias revolucionárias. Isso não se parece com os homens da Bíblia? Lógico que a Bíblia tem pessoas semelhantes a algumas que a gente vê por aqui, que a gente vê na sociedade, pessoas que são hábeis em criar problemas. E às vezes dói você ouvir isso da minha boca, mas às vezes você que está me ouvindo aqui é o maior problema da sua casa. Você é o problema do seu casamento. Você é o problema da vida da sua mãe. Você é o problema na vida dos seus filhos. Você é o problema na vida da sua filha. É você quem tira a paz, é você quem perturba, é você quem provoca, é você quem estraga tudo. As pessoas sofrem porque você é um problema na vida delas. Há pessoas que são assim. Caim era desse jeito. Judas vivia uma vida desse jeito. Ele só criava problema na vida das pessoas. Eles não marcavam a história. Eu nunca vi uma cidade com o nome Judas Iscariotes. Eu nunca vi uma rua com o nome Caim e alguém homenageando isso. Não, as pessoas nem querem saber desse nome, porque criou problemas. Mas na Bíblia nós temos histórias revolucionárias de homens que não criaram os problemas, mas eles resolveram. Eles não projetaram o problema, mas eles resolveram. Eles não tinham nada a ver com o problema, mas eles abraçaram a causa. Lembra de Abraão? Ele não tinha nada a ver com a escolha de Ló. Ló foi para Sodoma, era problema dele. Não, Abraão pensava o seguinte: ele está em Sodoma, mas há um tio aqui cobrindo ele de oração. Há um tio aqui guerreando por ele. Talvez Abraão orava dizendo: demônios, você não pode tocar no meu sobrinho. Prostituição não pode entrar na casa do meu sobrinho. Espíritos malignos não toquem no meu sobrinho. Ele criou um problema indo para Sodoma, e eu estou orando para resolver esse problema. Qual foi o segredo de Noé? Perceba que o mundo era corrompido e Noé não tinha nada a ver com isso. O que Noé fazia? Ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, ele era fiel a Deus. Criaram-se um grande problema. Quando Deus chamou Noé, disse: Noé, você quer
quer resolver esse problema, você não criou, o problema não é seu, você quer resolver. Ele abraçou a causa. É por isso que Noé é famoso, porque ele resolveu um problema que nunca criou. Qual o segredo de Moisés? Moisés não escravizou ninguém, ele não prendeu ninguém, ele nasceu escravo, mas ele decidiu: vou libertar esses escravos, eu vou dedicar minha vida a isso. Pode ser que